Você está ouvindo o Guia de Terror, a versão em podcast. Eu sou o André e eu te dou as boas-vindas a mais esse episódio. Depois de algum tempo sem gravar novos episódios, voltamos à ativa agora para falar de um filme brasileiro que chegou há poucos dias à grade da Netflix. Estamos falando do filme Amor de Mãe, o qual eu tive o prazer de assistir antecipadamente e agora poder gravar sobre ele com calma, uma vez que o filme já está disponível, já pode ser acessado pelos assinantes da plataforma e deu tempo do filme repercutir, né? Para começar essa crítica, vamos falar um pouquinho sobre a história do filme, né? E para isso eu vou ler para vocês a sinopse oficial que eu recebi da produtora, que é a Lupa Filmes. Conta a história que se passa em fevereiro de 1996, no Rio de Janeiro, durante uma grande tempestade que provocou alagamentos e deslizamento de terra, e uma equipe de bombeiros específica, ela recebe um chamado para evacuar um asilo que fica numa região que tem risco de desabamento. E aí, dentro dessa equipe, tem uma bombeira chamada Ana, que é interpretada pela Marjorie este ano, e ela está na primeira missão dela de volta de um afastamento por conta de crise de pânico. Ataque de pânico que ela sofreu durante uma operação, durante um incêndio, né? E aí ela volta à equipe e ela está animada por voltar ativa, e eles vão pro local e começam a descobrir que ali tem alguma coisa de estranho, porque tem os idosos, obviamente, é um local bastante rústico e eles têm ali a tarefa de evacuar o prédio. Na verdade, a primeira coisa que eles fazem quando chegam lá, os bombeiros, é de cara perceber que existe um problema estrutural, vai desabar, então a diretriz deles é evacuar o prédio. E obviamente que isso não dá certo, senão não teríamos o filme, tá? E então, falando um pouquinho sobre o desenrolar dessa trama, a trama, só falando dela, já é atraente, né? Tem um setting em 96, né? Já tem aí, então, um efeito histórico, uma reconstituição de época. Por exemplo, as roupas das pessoas, o quartel dos bombeiros, ele tem visual noventista. Se você for ver os veículos, por exemplo, os rádios que eles usam, os equipamentos que eles usam, a reconstituição é bem interessante. E a história em si, a gente vê a protagonista, que é a Ana, que a Marjorie este ano interpreta, ela tem toda uma história, ela já chega com uma bagagem enorme ali, porque a gente vê, antes de começar em si a trama do que levou a Ana a ser afastada e a retornar agora nessa situação diferente e atípica, né? A gente vê uma construção ali de uma história de uma mãe com uma filha, com algo que é meio surreal e você não consegue entender se conecta de fato com a protagonista ou não, e a história vai se desenrolando com esse mistério. Quando chega lá no local, você já nota de cara que existem dois principais antagonistas, que seria o administrador do local e uma idosa que seria a líder, digamos, do grupo ali. E a energia falta e os bombeiros começam a ser abordados por pessoas diferentes ali dentro e conhecer as histórias, até que surge uma criança que a Ana se identifica imediatamente porque ela tem traumas de infância, então ela vê ela mesma ali naquela criança e já quer ajudar. Então você nota que tem toda uma estrutura narrativa que vai preparar para que a Ana chegue até o fundo do poço, literalmente, dentro dessa situação, porque ela vai revivendo as coisas e vai tentar salvar essa criança e tentar salvar os idosos, mas aos poucos os colegas dela vão se envolvendo e sendo atacados também por algo sinistro, algo que é misterioso, né? E a gente chega num desfecho em que a Ana acaba se tornando uma heroína porque ela está determinada a salvar aquela criança e ao fazer isso ela vai se salvar também, ela vai salvar a ela mesma. E aí, a parte que eu podia contar sem spoilers termina aqui. Então, se você tem interesse em ver o filme e você não gosta de spoilers, eu sugiro que você agora encerre a participação nesse podcast, tá bom? Eu vou fazer alguns comentários daqui a pouco que vão trazer alguns spoilers. Não vou dar a trama, óbvio, mas eu vou fazer referências que podem estragar a experiência. Antes de entrar nesse espaço com spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre o diretor e o elenco para que a gente termine essa parte de vocês que não querem spoilers com um pouco mais de conteúdo, tá? Então eu já disse que o filme é da Netflix, está disponível na Netflix, ele tem 91 minutos,
É um filme brasileiro, feito no Brasil, agora em 2024, e é dirigido por um cara chamado Christian Ponce, que é um cineasta que não é brasileiro, tá? Ele tem origem argentina e ele tem outros filmes de terror no seu currículo, tá? Então ele tem certa bagagem também nessa área. Por exemplo, ele fez um filme chamado A História do Oculto, em 2020. Ele fez um outro chamado A Frequência de Kirlian, em 2017. E todos eles flertam com essa história do sobrenatural, do fantástico e do terror. E o roteiro também é dele, com a participação de André Pereira e Gabriela Capello. O André Pereira também produziu com a Mariana Muniz pela Lupa Filmes. E o elenco tem a Marjorie este ano, que é a protagonista, né? E dá para citar também a Chandelle Braz, que é uma atriz que já tem feito novelas há algum tempo. O Javier Drolas, que ele é um ator argentino e que também tá ali na história, o sotaque dele fica evidente, ele é o administrador do asilo e tal. Temos o Reinaldo Machado, o Val Perré, que são outros atores que fazem parte da equipe dos bombeiros da Ana, né? E o filme em si, o gênero principal dele é ficção científica. Porém, já vá preparado ou preparada para um filme de terror, porque o filme ele dá bons sustos, tá? Então agora, se você não quer spoiler, eu me despeço, espero que você tenha gostado desse comentário e que ele te leve a querer ver o filme, porque eu não esperava nada do filme, não vi trailer antes de assistir, recebi o link da equipe de imprensa, da distribuidora, né, da produtora, fiquei muito feliz porque eles me mandaram, consegui ver o filme e eu gostei bastante, tá? Então eu vou fechar esse comentário sem spoilers, recomendando muito o filme. Então, a gente se vê no próximo episódio. Se você ficou aqui e quer ouvir a parte com spoilers, eu vou retomar a parte da história em que a equipe já está lá na casa, no asilo, que é uma casa velha, uma casa abandonada não, mas uma casa bem maltratada e antiga, e ela tem uma questão que todo mundo é muito misterioso, tudo se mexe estranho, sombras aparecem, e ali você vê que começam a aparecer certas referências, porque a gente começa a observar tentáculos aparecendo aqui e lá, sombras e água, muita água ao redor e abaixo, tudo leva para baixo, percebe? Tudo que acontece na casa afunda. Então você já começa a pensar, tem alguma coisa embaixo da casa. Que coisa é? Eu não vou falar o que é, tá? Mas se você gosta de terror e ficção e você conhece o Lovecraft, né? O HP Lovecraft, você talvez veja similaridades com uma história chamada Dagon. Ou Dagon, né? Depende de como você gosta de falar. Eu não vou falar sobre o que se trata essa história, esse conto do Lovecraft, mas é um conto fantástico que tem a ver com tentáculos e seres das profundezas. E aí você vai ter que assistir Abraço de Manhã para poder pegar essa referência. A maquiagem é muito boa, os efeitos especiais são muito interessantes, a música é muito legal. E tudo leva para um clímax ali, para uma reta final que coloca a Ana no limite e a Marjorie este ano entrega uma performance maravilhosa. Tá? Então fica aqui a recomendação. Abraço de Mãe tá na Netflix. Infelizmente, se você não assina a Netflix, você não vai ter como assistir de outra forma, né? Porque ele não tem como alugar fora. Talvez no futuro, né, possa aparecer em alguma outra plataforma. Porém, neste momento, em novembro de 2024, o filme está na Netflix. Então fica a dica. Te agradeço ter ficado até aqui. Se você gostou dessa versão de crítica com e sem spoilers, comenta no Spotify, no YouTube, onde eu vou deixar esse áudio disponível. E se tiver vontade de me mandar e-mail, mandar mensagem, eu tô lá no Instagram, no @guia de terror. E você pode mandar um e-mail para mim no guiadeterrorblog@gmail.com ou simplesmente comentar no post. Enfim, fica à vontade. Formas de falar comigo são várias, tá? Novamente agradeço a presença de vocês aqui e a gente se fala no próximo episódio. Tchau!